Tudo bem? Aqui quem está falando é o Ronan, gestor de investimento. Vim hoje trazer para você uma informação bastante relevante, mas antes disso, muito provavelmente você já deve ter investido em fundos de renda fixa, ativos de renda fixa. Né? Isso não é novidade o que eu estou trazendo para você. CDB, CRI, CRA e debêntures. Você já deve ter conhecido algum amigo, algum parente, ou alguém já ofereceu para você esses ativos, né? Mas só voltando um pouco atrás, o que são esses ativos? Na verdade, ativos de renda fixa nada mais nada menos que são contratos onde você está literalmente emprestando o seu dinheiro para alguém, seja uma construtora, seja alguma empresa do agronegócio, seja uma empresa do setor educacional, que seja. Basicamente é um empréstimo. E dentro desse contrato de empréstimo, a gente chama de ativos, tem garantias, tem prazo de pagamento, se tiver algum problema, né, no meio judicial, existe uma ordem ali de pagamento. Então, esses ativos são negociados em ambientes regularizados, né, como por exemplo a Bolsa, né, a B3, como também eles são concentrados ali na carteira de investidores. Então você consegue comprar esses ativos não necessariamente via fundos, você consegue comprar ele na sua pessoa física ou na sua pessoa jurídica. Isso aí provavelmente você já deveria saber. O que eu estou querendo trazer para você aqui de novidade, mas é importante eu trazer esse breve resumo aí sobre o que é um ativo de renda fixa, é que dentro desse mundo gigantesco, né, que é um dos maiores do mundo, existe os derivativos. Então, através dos derivativos, que são contratos, você consegue montar estratégias de investimento. Então, por exemplo, vamos supor que você está imaginando que a inflação vai disparar e você comprou um ativo que é um ativo que está atrelado ao CDI. Então, você está pré-fixado ali em pagando 14% ao ano e você imagina que a inflação vai disparar, você, em vez de desfazer desse ativo, que você vai ter, uma vez você gosta daquele ativo, gosta do emissor, gosta do rating dele, ou seja, é uma empresa que tem uma certa previsibilidade no pagamento, você pode usar alguns instrumentos do mercado financeiro, que eu chamo, né, que a gente chama de derivativos, para você trocar esse indexador, que é Selic, ou um pré-fixado, que seja, para algo mais próximo do seu objetivo, que é a inflação. Então veja bem, você está trocando ali, usando derivativos, um indexador que é o CDI ou é pré-fixado, né? Para algo mais próximo do que você quer, que é o que? Seria a inflação, o IPCA. Então, essa estratégia é muito comum ser utilizada por nós, gestores de investimento. A gente utiliza ela muito em fundos de investimento de renda fixa. Tem vários fundos de investimento que compram debêntures, CRI, CRA, CDB, enfim, compram infinidade de ativos. E cada ativo, na hora que ele foi feita a emissão dele, ele veio no mercado com uma taxa. Vem inflação, vem GPM, vem Selic, vem o que for, né, de indexador. E aí o que ele faz? Ele pode utilizar esses ativos e comprar um derivativo ou vender um derivativo para trocar esse indexador. Então, fazendo isso, ele consegue ter uma maior previsibilidade na sua carteira global. Imagina, um ativo está em inflação, um ativo está Selic, outro ativo está IGPM, né? Um ativo está pré-fixado, tem alguns que são pós-fixados. Então, para gerar uma previsibilidade para os clientes também, eles podem trocar essa carteira. É óbvio também que o gestor não vai trocar isso da noite para um dia. Existe no mercado negociações desses ativos que ocorrem em ambiente regularizado pela B3, no caso brasileiro, né? Mas se você for sair do Brasil, você também tem as bolsas dos Estados Unidos também conseguem fazer isso. Tá? E aí você consegue fazer essa troca. Então,
No final do dia, um investidor está comprando, às vezes, uma debenture, vamos lá, está investindo num fundo que esse fundo comprou uma debenture qualquer. Se ele for olhar, a grosso modo, a essa debenture só, ele comprou, o fundo comprou aquela debenture, ele vai estar vendo que ela está pagando inflação mais 10, por exemplo. Só que, se ele olhar ali na carteira do fundo, ele vai ver que o fundo comprou algum derivativo e utilizou desse derivativo para trocar a inflação mais 10 uma taxa de, por exemplo, 14% pré-fixada. E vice-versa também vale. Tá? Então, essa estratégia de derivativos era um pouco mais complexa, um pouco mais cara também de se fazer para uma pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, pessoas que são institucionais, que são fundos de investimento, já fica mais simples de ser feito. E eles têm um volume de investimento maior do que geralmente uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e conseguem utilizar dessas estruturas de forma mais fáceis, tá? Então, um investidor profissional também conseguiria, mas também depende do patrimônio dele, já não faz tanto sentido. Então, essa é uma das estratégias de derivativos. A outra seria a alavancagem. Então, vamos supor que você não quer ali comprar um ativo base, ou seja, eu não quero comprar uma LTN, não quero comprar uma pré-fixada. Você pode utilizar de derivativos no mercado financeiro para você ficar exposto a um ativo. A gente tem, por exemplo, na bolsa, o DI de, por exemplo, 2029, 2031, 2033. São derivativos que você, em vez de comprar ali um título público e ficar pré-fixado, você consegue comprar aquele derivativo e ficar exposto. Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que você não precisa comprar aquele ativo, você não precisa desembolsar todo aquele valor. A outra vantagem é, comprando derivativos, que você vai dar alguma margem de garantia. 10, 15, 20, vai depender da volatilidade do ativo e do risco que isso corresponde à carteira do investidor e da corretora ou do banco que você estiver fazendo negociação. Tá? Agora, qual que é a grande desvantagem? Como você não precisa entrar com muito dinheiro, você também vai ficar exposto ali às negociações. Em alguns períodos de tempo, quando o mercado não for a favor da sua estratégia, você vai ter ajustes diários, pequenos, mas que, se forem somados ao longo de 30 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode corroer grande parte do patrimônio. Então, assim, é uma estratégia muito boa, mas ser usada com razão, com abordagem bem técnica, bem fundamentada, com uma carteira diversificada. Então, por isso que é importante, na hora de você montar a sua carteira, você olhar para todos os instrumentos, todos os derivativos, todas as opções de investimento e ver como elas se conversam e ver como elas podem contribuir. Lembrando que uma das ideias que eu gosto de trazer aqui é que na matemática é simples, né? 1 mais 1 é 2, mas no mercado de investimento, na construção de portfólio, a diversificação, a construção, ativos que vão te proteger em alguns momentos, essencialmente vão favorecer com que você não chegue ao 2, que é 1 mais 1 é 2, mas chegue ao 3, por exemplo. Tá? Então, somados ali as estratégias, elas vão trazer ganhos exponenciais e não lineares para a carteira do investidor. Pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, me siga